Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou Celso Deretti e hoje eu quero falar sobre o maior perigo que ameaça a salvação eterna da nossa alma. E obviamente estou falando aqui de uma alma imortal, porque no momento da nossa concepção nós somos dotados pelo próprio Deus de uma alma imortal. Isso significa que nós viveremos para sempre, ou no céu ou no inferno. Então, qual é o maior perigo que ameaça a salvação eterna de nossa alma? É a perda da fé. É quando uma pessoa perde a fé a ponto de abandonar o Deus vivo. E desde Abraão até os dias de hoje, essa é a grande luta que se trava dentro da igreja, se trava dentro de nossas almas. Essa luta entre viver pela fé, obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos, praticar as boas obras, e o contrário, quando a pessoa perde a fé e se entrega a uma vida de pecado, uma vida de devassidão, uma vida de toda espécie de perversidade. E claro, fazendo assim, a pessoa está colocando em risco a salvação eterna da sua alma se não se arrepende. Então, aqui, amados, nós estamos hoje já entrando no tempo do Advento. A palavra de Deus nos exorta aqui com muita clareza sobre essa questão de nós perseverarmos na fé. Porque é inevitável o nosso encontro com o Senhor Jesus no dia da nossa morte. É inescapável o dia da nossa morte. Então, aqui diz a palavra de Deus, a primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículos 11 em diante, diz assim: olha, mas tu, ó homem de Deus, foge desses vícios e procura com todo empenho e piedade a fé. Olha aqui, procura com todo empenho, quer dizer, com todo esforço, com todo empenho. Hoje tem muitas pessoas que querem ver a realização das promessas de Deus, mas não querem pagar o preço da fé para que essas promessas se realizem. Então, quando a gente diz viver pela fé, ter fé, significa que é preciso pagar um preço. Jesus disse: o grão de trigo não morre, permanece somente um grão de trigo. Mas se o grão de trigo morre, ele produz muito frutos. Então, é preciso, a fé, ela produz uma morte dentro de nós, mas uma morte que gera vida. Morrer para o pecado, morrer para a nossa maneira de pensar, para a maneira de pensar do mundo, morrer para os vícios que nós fomos adquirindo ao longo da vida, que muitas vezes nós crescemos dentro de uma cultura de pecado e aquilo foi enraizando em nós. E nós começamos a acreditar que aquilo era normal, como disse o Papa Pio XII, com palavras quase proverbiais, que o pecado do século é a perda do sentido do pecado. E óbvio, o salário do pecado é a morte. E se nós perdemos de perspectiva que o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nós obviamente colocamos em risco a salvação eterna de nossa alma. Então, olha o perigo de nós perdermos a fé, de nós deixarmos de pautar a nossa vida, de tomarmos as decisões segundo aquilo que a fé exige de nós, segundo aquilo que a palavra de Deus ela nos pede, nos ordena, nos orienta, segundo aquilo que o magistério da igreja nos orienta. Aqui, claríssimo, a palavra de Deus diz: procura com todo empenho e com toda piedade a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Quantas pessoas perdem a fé porque não tem paciência, como disse o Papa Bento XVI, né, que o mundo é salvo pela paciência de Deus e é destruído pela impaciência dos homens. Paciência é sofrer as demoras de Deus, aguardar a realização da promessa de Deus. Muitas pessoas oram, Deus dá uma palavra, mas a pessoa não quer aguardar a realização dessa palavra, quer que tudo se resolva do dia para a noite. Não é assim, é preciso entender que Deus é Deus e que nós precisamos ter paciência, mansidão, não partir por vai ou racha. É preciso deixar o Espírito ir realizando aquilo que Ele quer realizar em nossas vidas, mas com a certeza de que Ele vai realizar. Porque Deus não mente, Deus é veraz. O que Deus promete para você, o
que Deus promete para mim, Ele realiza integralmente. Ele não é um Deus que se arrepende. A palavra que Ele dá, Ele realiza totalmente, incondicionalmente. Aqui diz: combate o bom combate da fé. Ou seja, preciso lutar com todas as forças, com todas as armas. Aqui, quando é combate, preciso lembrar que a nossa vida, diz o catecismo, ela é um combate árduo que dura durante toda a vida. Então, o combater, quais são as armas que nós temos? Nós temos a oração. A oração é aquilo que quem reza certamente se salva, e quem não reza certamente se condena. E quando nós oramos, Deus trabalha, Ele faz frutificar o nosso esforço. Então, sem oração, a fé morre, a fé ela definha, ela fica raquítica e ela acaba morrendo, e a pessoa acaba se entregando ao pecado, acaba adquirindo, acaba adotando a maneira de pensar desse mundo, e claro, vem as consequências, as amargas consequências do pecado. Então, aqui é preciso combater pela oração, pelo jejum, pelas vigílias, pelos grupos de oração, pelos sacramentos, a confissão regular. A confissão regular é de extrema importância para extirpar todo o vírus do pecado que corrói a alma. A Eucaristia, que é o remédio da imortalidade. Sem a Eucaristia ninguém consegue perseverar na fé, de maneira alguma. É impossível. Os retiros, as leituras espirituais, eu não sei quais são os livros que você está lendo, mas é muito importante o tempo todo você estar lendo algum livro. Aqui possivelmente está aparecendo invertido aqui, mas aqui é As Glórias de Maria, de Santo Afonso de Ligório. Tem tantos outros livros que é preciso que a gente esteja constantemente lendo para que isso vá modelando a nossa maneira de pensar. Então, as músicas de louvor, aproveite para ouvir somente músicas de louvor. Essas músicas mundanas, elas contaminam a alma. Elas geram uma maneira de pensar, e essa maneira de pensar gera uma ação, uma ação que normalmente são ações pecaminosas que acabam gerando o pecado, que gera morte. Por isso aqui diz combater o bom combate da fé. Então, todo mundo quer o bônus de uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida feliz, mas não quer o ônus para alcançar essa graça. Então, a morte para o pecado, a morte para a maneira de viver deste mundo, então precisa isso, é um empenho, é uma luta, é um esforço, é uma batalha. Então, aqui diz: conquista a vida eterna para a qual fosse chamado. Então, veja, toda conquista ela exige programação, exige uma estratégia, exige todo um trabalho estratégico de programação do tempo, de recursos, de pessoas, sobre estar unidos como irmãos, caminhando juntos para conquistar a vida eterna. E aqui conquista a vida eterna. Porque se nós perdermos a vida eterna, meus irmãos, o que vai nos sobrar? Absolutamente nada. Não vai sobrar absolutamente nada. E a vida eterna, ela é eterna, ou no céu ou no inferno. Então, o que seria a pior desgraça para uma pessoa do que perder a vida eterna? Não dá nem para pensar nisso. E aqui diz: em presença de Deus que dá vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que ante Pôncio Pilatos abertamente testemunhou a verdade, recomendo-te que guardes o mandamento sem mácula, irrepreensível até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja, nós estamos aguardando a segunda vinda de Jesus. E quando Jesus ele vai julgar os vivos e os mortos. E todos nós estaremos diante do Senhor. E seremos julgados de acordo com as nossas obras. Então, irmãos, por isso que é importante, de extrema importância, guardarmos o mandamento sem mácula, irrepreensível. Irrepreensível até até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu pergunto, você está fazendo todo o esforço possível para você se apresentar diante de Jesus irrepreensível? Irmãos, cuidado com a pornografia, cuidado com as bebedeiras, com as farras, com as orgias, cuidado com toda a corrupção, cuidado com toda espécie de pecado, porque, meu Deus do céu, o mundo de hoje perdeu o temor de Deus, achando que está todo mundo salvo,
que Deus é tão bom, tão misericordioso, tão querido, que ninguém vai se perder. Cuidado, irmãos, porque embora a misericórdia de Deus ela é infinita, a misericórdia de Deus não nos salva. Nós somos salvos pela fé. E pela fé nós nos abrimos à misericórdia de Deus, que deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E aqui diz com toda clareza aqui, meus irmãos, que crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. É isso, crescer na graça e no conhecimento. Aquilo que eu acabei de falar, não basta nascer de novo, é preciso crescer na graça por uma oração constante, perseverante, tudo aquilo que eu acabei de falar aqui, a prática de tudo aquilo que contribui para a minha santificação. Volto a repetir, a santidade ela deve ser programada. Você precisa programar a sua santidade, programando o seu tempo, programando as suas leituras, programando qual grupo de oração você vai frequentar, que horário você vai rezar, o que você vai fazer final de semana, com quem você vai estar, programando, enfim, programando o que você vai assistir, o que você vai evitar. Quer dizer, tudo é preciso programar a nossa santidade. E assim nós vamos colher os frutos de vida eterna. Amados, essa é a vontade de Deus, a nossa salvação, a nossa santificação. E a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. E outra coisa, amados, quando a fé é a chave que abre todas as portas. Jesus disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Ou seja, tu verás com os teus olhos aquilo que você espera. Mas é preciso a paciência, a mansidão, a perseverança, sermos inabaláveis diante do sofrimento. Porque a fé, meus irmãos, é só fé quando você está diante de uma prova. Do contrário, você já está na visão. Aí não é fé. Aí você já alcançou a realização. Mas quando você está numa prova, num sofrimento, numa luta, aí sim a tua fé é verdadeira. Na aridez, na perseguição, na incompreensão, nas dívidas, na doença, então, tantas coisas que provam a nossa fé. Então aí que a fé ela é realmente verdadeira, mas com a certeza que tudo aquilo que Deus promete para você, Deus realiza. E tem até um segredo aqui que Daniel nos revela, e aí nós vamos encerrar. Daniel capítulo 3 fala assim, diz assim, olha, porque nenhuma confusão existe para aqueles que põem em vós a sua confiança. Nós podemos passar por provas, podemos passar por perseguições, por lutas, tantas coisas, mas nós seremos sempre isentos, preservados de toda confusão que é típico daqueles que não vivem pela fé, que se entregam ao pecado, que flertam com o demônio, que compactuam com a maneira de pensar deste mundo. É uma vida confusa, uma vida amarga, triste, e não experimentam a paz, a alegria, e colocam em risco a salvação da sua própria alma. Mas nós temos a certeza de que, pela fé, nós nos mantendo firmes no caminho da santidade, nós alcançaremos a salvação da nossa alma. Então, que Deus te abençoe e que o Senhor Jesus derrame sobre a tua vida agora o Espírito Santo, para que o dom da fé desça sobre ti agora, sobre a tua família, e que a partir de hoje, pela fé, tu vejas a glória de Deus aqui na terra e por toda a eternidade. É isso que nós nos pedimos, Senhor Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora das Graças. Amém. Obrigado pela sua audiência, peço que você compartilhe esse vídeo, por favor, para que mais pessoas possam crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.